Olá a todos, meu nome é Ronaldo Gismondi, sou editor-chefe médico do Portal Afya e do Whitebook. Bem-vindos a mais uma edição do Check-up semanal com as novidades da medicina que você precisa saber para começar a semana atualizado. Nossa primeira notícia: corticoide para pneumonia comunitária grave, um texto de André Japiaçu, nosso intensivista. Os primeiros estudos com corticoide em pneumonia não mostraram bons resultados. Naquela época, se usava metilprednisolona, dose alta, e muitos foram feitos na primeira pandemia do influenza H1N1. Porém, com o tempo, a experiência e as vantagens do corticoide em doses menores, com hidrocortisona, começaram a aparecer nos doentes com sepse grave, principalmente com choque séptico. Acontece que a pneumonia é o principal sítio de infecção e começou a se observar que esses doentes evoluíam bem. Isso levou a estudos mais recentes, pegando principalmente pacientes com pneumonia não viral bacteriana, usando doses menores, normalmente hidrocortisona, 50 a 100 miligramas 2, 3 vezes por dia, mas ainda assim os resultados são contraditórios nos 3 grandes trials, Cape Cod, Approach e REMAP-CAP. André traz para a gente uma revisão sistemática que tenta pegar todos esses estudos e mostrar para a gente uma evidência melhor. Foram 30 pesquisas, sendo 22 com pneumonia comunitária grave, um total de 7.519 participantes. 51% desses participantes foram internados em UTI, 30% em ventilação mecânica e 18% com SARA moderada grave. Portanto, uma população que representa bem esses doentes mais graves. A droga mais utilizada foi a hidrocortisona, mas também tiveram estudos com PRED, com metil e com dexametasona. Em todos os estudos, eles converteram em doses equivalentes de prednisona, e eles observaram que todos eles usaram de 29 a 100 miligramas de equivalente de prednisona por dia. Quais foram os resultados? A mortalidade em 30 dias foi 18% menor no grupo com corticoide em relação ao controle. Porém, a mortalidade de 60 dias não atingiu diferença estatística. O corticoide teve associado a uma menor chance de ventilação mecânica, 37%, e menos tempo de ventilação mecânica, cerca de 3 dias a menos. Houve um maior risco de hiperglicemia, cerca de 32%, mas isso não se refletiu nem em infecções hospitalares, nem em sangramento digestivo. Conclusão: há benefício do corticoide. Ele não é muito grande, não é a grande droga salvadora, mas certamente o benefício supera o risco e nesses casos mais graves que vão para o hospital, ele tem sido utilizado na prática clínica. Próxima recomendação: pericardite, novos critérios diagnósticos do American College of Cardiology, um texto de Juliana Avelar, nossa cardiologista. O texto está extremamente didático, ele disseca toda a diretriz. E nessa notícia aqui, a gente vai se concentrar na pericardite aguda. O texto aborda também o derrame pericárdico, a pericardite constrictiva e as massas pericárdicas com infiltração maligna. Não deixe de ir no nosso portal.afia.com.br para fazer a leitura. Bom, sabemos que a pericardite aguda, a gente tem visto ela mais nos hospitais. Existe uma dúvida se isso tem relação com a pandemia recente do Covid ou com a maior disponibilidade de ressonância cardíaca, que se tornou um dos principais métodos para o diagnóstico. Hoje, pericardite aguda é responsável por 5% dos casos de dor torácica numa emergência. Ela é mais comum em homens dos 16 aos 65 anos, mas quando é uma pericardite recorrente, aí ela já é mais comum em mulheres. A etiologia mais comum é a etiologia idiopática após uma infecção viral. O que a diretriz americana propõe como critério diagnóstico? Ela fala o seguinte: se você não tiver nenhum critério, não deve ser pericardite, investigue outras coisas. Se você tiver apenas um, é possível que seja. Com 2, você fecha o diagnóstico. Qual é o critério obrigatório? Todo mundo tem que ter dor torácica pleurítica ou uma equivalente, mas com apresentação clínica sugestiva. Eles enfatizam muito a importância de ser uma dor torácica que pareça pericardite. Qual seria o segundo critério que confirmaria o diagnóstico? Pode ser atrito pericárdico, alterações no eletrocardiograma, como elevação difusa do segmento ST ou o infra do PR, aumento de biomarcador inflamatório, como PCR e VHS, evidência de um derrame pericárdico, que ou é novo ou está maior do que era antes, e, principalmente, a evidência na imagem, sendo o realce tardio do pericárdio na ressonância o mais sensível e o mais comum. É importante lembrar que 15% dos pacientes vão ter miocardite associada, e você percebe isso ou pelo aumento de troponina ou por quando ocorre uma disfunção sistólica do VE global ou regional. A maior parte das pericardites melhora em até 4 semanas.
Quando ela melhora, o doente passa 4 semanas bem e depois o quadro volta. Eu chamo de pericardite recorrente. Isso ocorre em até 1/3 dos pacientes e é mais comum no doente que demora a melhorar, que usa muito corticoide, que tem proteína reativa elevada ou que tem muito realce tardio no pericárdio na ressonância. O tratamento da pericardite aguda é baseado em colchicina, 3 meses no primeiro episódio, 6 meses no segundo, associado a um anti-inflamatório ou aspirina em dose anti-inflamatória, que você começa em dose cheia e à medida que os sintomas e os marcadores inflamatórios se normalizam, você vai retirando. A diretriz recomenda que a gente não faça exercício físico por 1 mês, pois a taquicardia estaria associado a um maior risco de recorrência. Se o doente não responder à associação de anti-inflamatório com colchicina, há 2 opções. No doente sem perfil inflamatório, não tem febre, a PCR é normal e a ressonância não tem inflamação importante, você pode tentar um pouquinho de corticoide. Já o doente com perfil inflamatório, que ou fez febre, ou tem aumento da PCR, ou tem muita inflamação na ressonância, a recomendação atual é que você use um imunobiológico, um anti-interleucina 1. Próxima recomendação: demência rapidamente progressiva, atalhos cognitivos preciosos, de nosso clínico Leandro Lima, professor na Federal de Juiz de Fora. A gente sabe que é muito comum a queixa de problemas de memória ou de esquecimento no consultório, mas isso nem sempre leva ao diagnóstico de demência. O primeiro passo é ver se não é uma pseudodemência. Em geral, na demência verdadeira, a família vem se queixar, pois percebe aquilo mais que o próprio paciente. A primeira etapa é ver se há uma causa reversível, através da imagem, ressonância do crânio, TSH, vitamina B12 e o anti-HIV. Depois, você vai ver o tempo de evolução da doença e quais funções cognitivas estão mais comprometidas, sendo que a memória é a mais comum, mas não é a única. Quando o doente evolui de saudável a uma dependência moderada a grave em 1 a 2 anos, você caracteriza a demência como rapidamente progressiva. São 4% dos casos. E quais são os atalhos preciosos que o Leandro lembra a gente? Ele traz para a gente 4 síndromes clínicas que sugerem etiologias específicas para a demência, além daquelas que a gente conhece, como Alzheimer, demência vascular, etc. Primeiro, no doente com ataxia e mioclonia, lembrar da síndrome de Creutzfeldt-Jakob. Segundo, doentes jovens que têm psicose e movimento involuntário, lembrar da encefalite anti-NMDA. Doentes de meia idade com crise estereotipada e hiponatremia, lembrar da encefalite anti-LGI1. E quando você tem um quadro flutuante com sinais neurológicos multifocais, olho na ressonância para ver se pode ser uma leucoencefalopatia multifocal progressiva. Próxima recomendação: doença renal diabética, novos conceitos do clínico Rafael Lisboa. A gente sabe que o diabetes é uma das principais, se não a maior, causa de doença renal crônica dialítica em nosso país. A nefropatia é uma complicação microvascular de curso insidioso, mas que nas fases finais pode acelerar a progressão um pouquinho. Um dos sinais mais precoces e mais importantes é a proteinúria, que ela surge mesmo quando as medidas da filtração glomerular, taxa de filtração glomerular estimada, ainda estão aparentemente normais. Tanto é verdade que a gente rastreia a microalbuminúria, a forma mais precoce e mais sensível, em todos os doentes quando fazem um diagnóstico de DM2 ou no DM1, que já tem mais de 5 anos de evolução da doença. Primeira pergunta: então eu tenho um paciente diabético, eu vejo que ele tem nefropatia, ou pela proteinúria, ou pela redução da filtração glomerular, ou os dois. Quando que eu tenho que biopsiar? Quando é a exceção? Primeiro, o doente que rapidamente evolui para a faixa nefrótica. Segundo, um doente que evolui para a faixa nefrótica em menos de 5 anos do diagnóstico. É rápido demais. Doente que não tem retinopatia. A gente brinca que pelo olho você enxerga o rim. Então, se o cara tem nefropatia, o fundo de olho tem que ser tão ruim quanto o rim dele. Se você tem um rim que está azotêmico, proteinúria, mas o fundo de olho é normal, você tem que pensar numa outra etiologia. Você também vai biopsiar se você tiver alterações nefríticas, inflamatórias, como cilindro hemático ou dismorfismo eritrocitário. E, é claro, se você tiver algum sinal sistêmico de doença autoimune. Uma vez que você faça o diagnóstico de nefropatia diabética, você deve manter a pressão arterial abaixo de 130/80. É um dos critérios para o controle mais rígido da pressão. E algumas drogas não só controlam a pressão, como tratam a proteinúria. Droga número 1, inibidor da ECA ou antagonista do receptor da angiotensina, BRA. Você também deve fazer um inibidor da SGLT2, DAPA ou empaglifosina. Deve associar a finerenona, um antagonista do receptor mineralocorticoide. E, por fim, a semaglutida, que em estudos com diabéticos
também ajuda a prevenir a progressão da lesão renal. O AS não deve ser feito em todos os pacientes, apenas quando você tem um evento cardíaco prévio ou uma obstrução maior do que 50%. Mas o grande dilema é quando esse renal crônico diabetes tem uma doença que necessite de anticoagulação, normalmente fibrilação atrial. Atualmente, a escolha número 1 são os anticoagulantes diretos, rivaroxabana, apixabana, até o estágio 4. A maioria das pessoas usa apixabana porque tem mais evidência. No doente que faz diálise, estágio 5, aí não tem consenso. Há um grupo que ainda usa varfarina, há um grupo que faz apixabana e há um grupo que considera que o risco de sangramento é tão alto que prefere não fazer nada. No caso da FA, teria, por exemplo, a opção de um oclusor de auriculeta. Próxima recomendação, Guideline Brasileiro de 2025 sobre a tuberculose, nas doenças inflamatórias imunomediadas do nosso clínico Leandro Lima. A gente aqui vai dar um enfoque especial no rastreio e tratamento da tuberculose latente. O Brasil é um dos líderes mundiais em infecção por tuberculose. E 5 a 10% dos infectados todo ano evoluem com doença ativa. Uma das condições que pode levar uma tuberculose a se ativar é a imunossupressão, e isso é muito comum nas doenças reumatológicas imunomediadas. Com os novos imunobiológicos, o risco pode ser ainda maior. Mas é uma população que os estudos do hemisfério norte, onde as drogas são lançadas, podem não representar todo o risco real, uma vez que lá a incidência de BK latente é bem menor do que aqui. Quais são as drogas que parecem estar mais associadas com um risco de ativação de uma TB latente? Infliximab, adalimumab, rituximab, golimumab, etanercept, abatacept, tocilizumab e certolizumab. O que se faz? Se você é reumatologista ou clínico e você vai imunossuprimir um doente, a partir de 15 mg dia de prednisona por mais de um mês, ou equivalente, você deve fazer o rastreio de TB latente, história epidemiológica de contactantes, raio-x de tórax e um exame que pode ser ou o PPD ou o IGRA. Você também faz com todos os outros imunossupressores, azatioprina, micofenolato, ciclofosfamida, as drogas que modificam a história natural da artrite reumatoide, outros biológicos que não sejam só os anti-TNF, drogas de terapia-alvo como tofacitinib, rituximab, belimumab, Em todos eles você faz. Esse rastreio é anual, mas a maioria das sociedades recomenda apenas nos primeiros 3 anos, porque depois de 3 anos imunossuprimido, a chance de você ter uma TB latente que é ativa já é bem menor. Quando você vira um dos testes, mas não é doença, é só TB latente, o tratamento é a associação de isoniazida e rifampicina por 12 semanas. Se você quiser se manter atualizado ou se aprofundar nesses assuntos, portal.afia.com.br. Um abraço e até a próxima!